Fala, gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Estamos aqui andando numa estrada de paralelepípedo. E aí, Edir, tudo beleza? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Tamo indo. Hoje é domingão, tá? Hoje é que dia? É 30 de janeiro, Edir? 30 de janeiro. 30 de janeiro. Vamos contar uma história pra vocês aí, pra ficar de ensinamento pra todo mundo, né? Pelo menos pra todo mundo que é honesto. O Edir, como todo mundo sabe, aí eu já falei em outros vídeos que o Edir tá procurando aí há quantos meses já? 6 meses. 6 meses procurando Vectra A para comprar. É mais ou menos, desde setembro mais ou menos ali, né, Edir? Agosto, setembro. O Edir revira os sites de venda de carro, principalmente o LX e tudo mais, conversa com os caras, pede maiores informações sobre os carros, né, conversa bastante. E agora a gente vai contar uma história para vocês que de certo ponto é uma história triste, mas é realista, né? Fazem o que? 10 dias, Edir? De 10 a 15. De 10 a 15 dias que o Edir tá negociando, estava negociando um Vectra A 1994, CD. um CD com teto solar, azul Cezanne, com o proprietário lá do interior do Paraná. E o Edir veio conversando com ele, perguntando sobre as manutenções. O proprietário mandou fotos, mandou vídeos em detalhes, a gente conversou, o Edir pediu vários vídeos, várias informações. O carro estava há 14 anos com o penúltimo proprietário, aquela velha história, né? Então o Edir se interessou bastante pelo carro, pediu muitos vídeos, pediu fotos, e assim, ó, no detalhe, foi no detalhe. E agora, no último final de semana, quinta-feira, não, né? Fim de semana, né, Edir? Na última quinta-feira, o Edir, depois de uma correria para conseguir uma dispensa no trabalho dele, para poder ir até o Paraná e buscar o carro. Veja bem, buscar, porque o negócio já estava fechado, conforme as informações que o cara deu, já estava fechado. A gente não ia ir lá para negociar o carro, né, Edir? Sim. A gente foi lá para buscar, né? Sem essa sem essa história de conversinha e tal. E o Edir deixou muito bem dito que estava indo para buscar o carro, então ele queria mais uma vez saber se era verdade tudo aquilo que foi apresentado sobre o carro, se era verdade do proprietário, todas aquelas informações, vídeos e tudo mais. Então eu vou resumir um pouquinho para vocês aqui. O Edir ainda ele tá brabo, né? Porque nós rodamos 1.851 quilômetros e não voltamos com o carro. 1.851 da tua casa, eu rodei mais 230. Olha só, então da minha casa, ida e volta, 1.851, e o Edir rodou mais 230 para chegar aqui em casa. Então nós vamos arredondar aí por 19 quilômetros, 2.100 quilômetros, Edir, mais para voltar agora 230. Mas a minha volta de Então hoje... são 2.300 quilômetros rodados, tá? Então vocês calculem aí o combustível nos dias de hoje. Chegamos lá, olhamos o carro já na entrada de casa, pelo nosso conhecimento, né? A gente não sabe de tudo, mas a gente tem um pouquinho de experiência. No momento que nós saímos do Vectra, que a gente foi com o Collection, a gente já olhou o carro na entrada da casa do proprietário, e a gente já viu que não era o mesmo carro dos vídeos. Né, Edir? Exatamente. Não era, né? Não era o mesmo carro. A gente não consegue compreender como é que ele conseguiu filmar o carro nos detalhes e não mostrar de fato os detalhes. Por exemplo, vamos pegar assim, ó. O Edir perguntou como que estava a lataria, se já tinha sido pintado ou não, retocado, esse tipo de coisa. É uma questão de curiosidade e entendimento. O cara disse pro Edir que o carro talvez tivesse sido pintado o capô. Estava com uma marquinha de lixo embaixo da tinta. Ó, viu? E olhando pelo vídeo, realmente parece que é só no capô. Mas ele filmou o capô de algum ângulo onde que ele conseguiu nos iludir, né, Edir? Essa é a verdade. Sim. Conseguiu nos iludir. Chegando lá, a gente descobriu que o carro havia sido todo pintado. Antes de nós entrarmos na casa para ver o carro, a gente já tinha percebido que o carro havia sido todo pintado. E isso foi uma decepção instantânea. No total do tempo entre assim conversar e ver o carro, nós não ficamos 10 minutos com o proprietário, tá? Nós chegamos depois de 11 horas e meia mais ou menos de viagem, né, abaixo de chuva. Uns 70% do trajeto foi chuva forte. Chegamos lá 8 da manhã e ficamos lá, tomamos um café na cidade dele, esperamos ele se acordar, mostrar o carro, etc.
nos assustamos com o carro que nós vimos, né? Nós vimos um carro com um pneu de cada qualidade, um pneu de cada sabor. E pneu não seria o tipo de problema a ser resolvido num carro quando ele tem uma certa procedência. Ele tinha nota fiscal de compra, o último proprietário ficou com o carro durante 14 anos e esse rapaz atual, ele já está no terceiro Vectra A e disse pro Edir que esse é o mais novo do que ele teve. E realmente, olhando fotos e vídeos, o carro parece ser ímpar, né, Edir? Não é aquela joia rara. O Edir não foi comprando uma joia rara. O Edir foi para comprar um carro muito acima da média desse tipo de carro. Ele não foi comprar um carro de 30 mil reais. Ele foi comprar um carro de quase 20 mil reais. Chegamos lá, olhamos o carro havia sido todo pintado. Ele havia sido mal isolado, borrachas pintadas, caixa de roda pintada. Ele não tinha trocado, o sistema de arrefecimento rodava com água. Quando eu dei partida no carro, aonde que espirrou estourou uma mãe. Não estourou, arrebentou uma abraçadeira, Edir. Não, arrebentou, não tinha abraçadeira. Não tinha abraçadeira no retorno do arrefecimento, né? Ali no reservatório de expansão. Reservatório rachado, colado com com Durepox. A interna do carro, o MAF já tinha sido aberto com cola. Enfim, o carro foi chacoalhado. Por que ele iludiu? Porque ele mandou alguns detalhes do carro que fez nós perceber que o carro era bastante original, tal como faróis, lanternas, piscas, farol de neblina, tudo original GM, né? Então isso chama a atenção. A pintura dele lateral, ele estava muito bonito, muito liso, né, Edir? Então a gente ficou impressionado com a qualidade do carro, muito acima da média. O Edir ficou aproximadamente entre 10 e 15 dias conversando com ele, dizendo: olha, cara, eu vou andar mais de 2.000 quilômetros, eu vou buscar o teu carro, eu não estou indo aí para olhar o teu carro, eu estou indo para negociar o teu carro. E chegamos lá e tivemos uma decepção sem tamanho. Por uma questão de respeito, nós fomos andar no carro, o Edir não quis andar, eu fui andar com o carro, daí o Edir veio na carona, o carro não tinha embreagem. O ar não gelava, como ele disse que o ar gelava. O ar quente estava isolado. Quanto a isso, não tem problema, né? As rodas estavam muito esfoladas, mas o fato de ter um pneu de cada tipo, nós não teríamos conseguido concluir a viagem de 900 e poucos quilômetros. Com total certeza, um carro que nunca viu um fluido de arrefecimento. E aí o Edir, nós conseguimos pegar ele na mentira, né, Edir? Sim. Nós chegamos lá e nós dissemos para ele: ó, teu carro foi todo pintado, né? E aí, mal pintado, foi feita uma pintura de portas fechadas. E aí ele, claro, fez um polimento no carro, mandou os vídeos, o carro parecia muito, muito bonito. Realmente o carro não é batido, mas é extremamente mal pintado. Aí nós chegamos lá e comentamos com ele: ó, cara, teu carro foi todo pintado, foi muito mal pintado. E nisso, aí nós pegamos ele na mentira, que ele disse: pois é, eu falei pro proprietário anterior que era melhor vender como tá, e não pintar o carro. Como assim? Se pro Edir ele disse, por causa do capô, que ele não tinha certeza, através do conhecimento dele, se o carro havia sido todo pintado ou não, né, Edir? Ele disse que só o capô, né? Ele disse que só o capô tinha sido pintado. Fora que a pintura por baixo estava toda levantando, craquelenta já, né? Craquelenta, o para-choque dianteiro não tinha salvação, onde que ele é pintado, ele estava todo craquelado. E ele conseguiu passar os vídeos de uma forma onde que não tinha como perceber que os para-choques estavam do jeito que estavam, né? A questão do mau isolamento de borracha de para-brisa, de portas, entradas de porta. Um carro extremamente, infelizmente, um carro lacrado, mas ridiculamente mal pintado. A salvação dele seria pintar todo ele. Bancos rasgados, e o Edir pediu as informações sobre os bancos. Ele mandou vídeos de partes do banco e não do banco completo. Então, até onde nós olhávamos os vídeos, nós acreditávamos que de fato a tapeçaria do carro estava ótima, né? Então o carro não tinha os rasgados laterais, que são os cânceres dos Vectra A, a gente sabe disso. Não tinha nada disso, o carro estava, digamos, dentro do que ele tinha falado. Somente surração de porta, né? Só a surração de porta e o teto solar funcionando. Nada mais. Não, nada mais. Os piscas estavam tudo quebrados? Os piscas estavam quebrados. Cara, é inacreditável como ele conseguiu nos tapear. Então a gente está fazendo esse vídeo aqui para deixar uma experiência para vocês. O seguinte, ó. Algumas vezes dão certo, a gente lida com pessoas honestas,
e outras vezes a gente lida com pessoas desonestas que, de acordo com a conversa delas, elas conseguem nos iludir. Não é tapear, é iludir. E nós ficamos iludidos com o carro. O Edir teve um deslocamento, um gasto de quase R$2.000, né, Edir? Combustível, pedágio, comida. Nós dirigimos durante 22 horas para fazer os 1.851 quilômetros. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, mas tinha que ter cobrado do cara, etc. Edir, melhor não, porque o Edir ficou bastante irritado, né? Porque eu fiquei muito irritado, o Edir ficou mais. E para evitar qualquer confusão, nós conversamos ali com ele 15 minutos e resolvemos ir embora, né? Depois disso, o cara não perguntou se nós fizemos uma viagem boa, o cara não perguntou nada. Então, aquela velha história, cara, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. O Edir tem mais uma opção de carro para verificar, que ele também já estava conversando há alguns dias, né, Edir? É um carro bastante acima da média, mas que tem os seus problemas. Mas o Edir, por um desencargo de consciência, ele queria ver esse carro porque o cara se demonstrou um cara muito sério e o carro com procedência, né, Edir? Isso aí. E foi mentira, deu errado. Tá, então o Edir teve um prejuízo aí de quase R$2.000, não voltou com o carro, tá? Então fica aí, importante tomar cuidado com esse tipo de situação. Vai ter muita gente que vai dizer, tá, mas tinha que ter acertado, tinha que ter cobrado. Cara, nós não lidamos com cuspidores, como a gente gosta de falar. Quando então a gente chega e fecha o negócio. A gente não pega e fica conversando à toa. A gente, não vou aí olhar o teu carro. É conversa séria. Quem trabalha nesse meio sabe o que eu tô falando. É conversa séria. É para ir para negociar, comprar o carro e deu pra bola, tá? E não é o primeiro carro que a gente tá negociando. Então fica aí a dica, pessoal, muito cuidado, né, para não deixar se iludir. Aconteceu, serviu de aprendizado, custou bastante caro. O Edir ainda tá bravo, só não tá mais tão bravo, né, Edir? Prejuízo ainda financeiro, né? É o prejuízo financeiro, né? Então é triste, mas a gente tem que estar preparado aí. E se Deus quiser, em breve o Edir vai encontrar o carro certo para ele, como tem que ser, como ele acredita que tem que ser, com as coisas que ele acredita que ele possa fazer, que não comprometa a estrutura do carro e nada mais. Quer dizer alguma coisa aí, Edir? Fiquei esperto com os anúncios, né? Fiquei esperto com o anúncio, mesmo dizendo que o carro tá há X anos com o dono anterior, esse tipo de coisa. Cuidado, tá? Não vou dizer mentira, né? Não vamos dizer mentira, né, Edir? Enquanto a gente tava na estrada, ele tava dormindo, nós voltamos, ele voltou a dormir. E nós aí, na estrada. Correndo risco, perigo, passamos por algumas situações inusitadas, pegamos óleo na pista, quase nos acidentamos em Serra, no Paraná. Então tudo isso poderia ter sido evitado, né? Então fica aí a dica, muito cuidado, pessoal, na hora de negociar um carro. A pessoa se passar por séria, né? Ela dá garantia, mas não dá garantia do que tá falando, esse tipo de coisa. Fica aí um aviso para vocês, mais essa experiência aí que tivemos, né? Uma segunda vez, não vamos cair, né, Gil? Não. Né? De 99 certa, o que fica marcado é a errada, porque o tombo geralmente é forte, né? Ninguém quer ser tapeado aí, ninguém quer ter um prejuízo que nem o Edir teve. Feito, gurizada, um grande abraço aí, fiquem todos com Deus.